Bom dia, galera! Shalom, a paz do Senhor. Estamos aqui começando um Good Morning Holy Spirit, que é esse quadro aqui do Be Kingdom que nós vamos ter durante esses meses, durante todos esses dias, em que nós vamos juntos começar a estudar todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, e vai ser demais. Meu nome é Yasmine, faço parte agora do Be Kingdom, parte desse mover maravilhoso que Deus tem levantado em nosso meio. E eu vou começar fazendo uma oração, amém? Aleluia. Aleluia, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nós temos, Pai, de ter livre acesso a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque as Tuas misericórdias se renovam dia após dia sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, que nesse momento, Pai, o Teu Espírito Santo venha inundar os nossos corações, Senhor. Venha trazer discernimento da Tua palavra, Pai, de verdadeiramente quem Tu és, Senhor. Pai, que tudo que nós venhamos fazer, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que Tu venha se revelar a nós, Pai. Que Tu venha trazer, Senhor, o Teu propósito, Pai, em nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Deus, ter esse momento de intimidade contigo, Pai. De saber quem Tu és, Pai, e de saber o Teu propósito, Deus, em nossas vidas, Pai. Tudo que nós fazemos, Senhor, nós já Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Aleluia. Amém, galera. Então, a gente vai começar estudando sobre João. E eu vou falar sobre João, capítulo 1, amém? Bíblias apostos, por favor. Quem não tiver Bíblia, creia que o que eu estou lendo está na palavra, amém? Eu vou começar lendo, tá? João capítulo 1, e começa assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse estava no princípio junto a Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram ou compreenderam. Houve um homem enviado da parte de Deus que se chamava João. Esse veio para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas para que testemunhasse da luz. O Verbo, que era a luz verdadeira, alumia todo o homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, porém, o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, todos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. João deu testemunho dele e clamou dizendo: Este é de quem eu dizia, o que vem depois de mim, e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Porque todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés. Voltamos, a conexão caiu. Ao vivo tem dessas coisas, gente. Mas vem aqui, foca comigo. Vamos lá. João capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Eu queria que a gente prestasse atenção nessa parte. Porque todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, porém, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Continuando. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o fez conhecer. Este é o testemunho de João quanto aos judeus. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? Confessou e não negou, mas confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: O que és? És tu Elias? Disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois:
quem és? Para que demos uma resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que foram enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem profeta? João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia dos calçados. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus. Cara, que da hora! No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Este é aquele de quem eu disse: Após a mim vem um homem que foi antes de mim, porque era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando com água. Então, João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Aleluia! Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, ele me disse: Sobre aquele que virdes descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia, Pai. Eu ouvi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, assim com 2 de seus discípulos. E, vendo Jesus que passava por ali, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E voltando-se Jesus e vendo que eles o seguiam, disseram-lhe: Que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, porque eram quase 2 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram aquilo que João dissera e o seguiram. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido significa o Cristo. Levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, uma cidade a cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, assim como os profetas. Só uma pausa. Eu fico imaginando os discípulos se encontrando, tá ligado? Tipo, mano, eu encontrei Jesus, vambora. Eu encontrei o Messias. Eu acho isso maravilhoso. Aleluia. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, assim como os profetas, Jesus, o filho de José, o de Nazaré. Disse-lhe Natanael: De Nazaré pode vir algo bom? Natanael ainda ficou com o pé atrás, né? Falou: Pô, gente, e de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Tu tem certeza que esse cara é o Messias? Olha só que abusado, né, gente? Pelo amor de Deus, eu fico assim, meu Deus. Vambora. Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Quando Jesus viu Natanael, que se aproximava, ele lhe disse: Eis aqui um israelita de verdade, em quem não há engano. E disse-lhe Natanael: De onde tu me conheces? Natanael era demais, né? De onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, tu creres? Coisas maiores do que essas verás. E lhe disse: na verdade, eu vos digo, daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Oi, gente, bom dia de novo. Para quem tá entrando agora, para quem acabou de entrar. Esse é um quadro do Be Kingdom que tá inaugurando hoje, chamado Good Morning, Holy Spirit. Todos os dias, às 8 da manhã, nós vamos ter um momento de comunhão lendo a palavra de Deus. E nós começamos por João capítulo 1. E o que dizer sobre João, não é mesmo? Eu fico aqui muito empolgada, vocês devem estar dando gargalhada de mim aí. Porque a palavra de Deus, ela é apaixonante, ela traz vida e ela traz vida em abundância. E com licença, foi solicitado aqui desativar os comentários pra gente poder prestar atenção também, né? Acho que eu consegui. A vida de Deus, ela traz vida, a palavra de Deus, ela traz vida e vida em abundância. E João, ele é o começo, né, do chamado dos discípulos, ele é o começo do pregar o evangelho em Cristo, né? Uma das partes que mais me chamam a atenção, eu até voltei no começo da live, é no versículo 16 e 17, onde ele diz assim: porque todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos lá. No Antigo Testamento havia uma disposição, havia uma dispensação, havia toda aquela questão da religiosidade e de rituais que os israelitas faziam. E tinha uma lei, certo? O Novo Testamento, ele já começa quebrando isso. Aqui ele declara que todos nós recebemos a plenitude. O que é ser pleno? É ser completo. Não é meia boca, é completo, é pleno. Sabe aquele meme que a gente fala assim, nossa, tô plena, tô pleno? Então, é nesse nível. Graça sobre graça. O que é graça, irmãos? Não sei se vocês sabem, mas graça é o favor imerecido. Eu não mereci, você provavelmente não mereceu. Absolutamente ninguém mereceu o que Cristo veio fazer. Ninguém merece o amor de Cristo. E mesmo nós não merecendo, a gente não merecendo, Cristo derrama esse amor sobre nós, dia após dia. As suas misericórdias se renovam dia após dia. Pois a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Cristo, ele é o único caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A verdade é a sua palavra. O primeiro versículo ele já vem com dor pé na cara falando isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como assim o verbo, né? Cristo era a própria palavra de Deus. Vocês têm noção disso, gente? Cristo era a própria palavra de Deus. E no início, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Às vezes dá um nó na nossa mente realmente entender essa questão da trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas é bom mesmo, mas no momento em que você mergulha nas escrituras e que você tem o seu relacionamento com Deus, você vai tendo essa intimidade, você vai conseguindo reconhecer a forma do agir do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Eu costumo dizer que o Deus Pai, ele é o Pai amoroso. Ele é o Pai, assim, corujão, sabe? Que ele é completamente previsível, todos os seus movimentos, mas ele fica lá tipo, ai meu Deus, meu filho, minha filha, ele não é perfeito, ele não é lindo. E mesmo que ele não seja, eu sou o Pai mais coruja do universo, então ele é lindo. E eu costumo dizer que Jesus, ele é o amigo, ele é o melhor amigo. O melhor amigo, aquele amigo assim que, cara, não tem igual. Você fala assim, mano, você é o meu melhor amigo pra toda a vida. A gente, sabe? E os melhores amigos são aqueles amigos que chamam a atenção. São aqueles amigos que são verdadeiros, que te dizem a verdade. Não tem como. Esses são os teus melhores amigos. E o Espírito Santo, ele vem com a paixão, ele vem com fogo, ele vem com amor, sabe? E ele te envolve, e ele se manifesta. E quando você está quebrantado pelo Espírito Santo, é como se você estivesse apaixonado. Sabe, a primeira vez que você está super apaixonado, que você só consegue pensar naquela pessoa, e tudo que você faz é para agradar aquela pessoa, porque
Você ama aquela pessoa, você está apaixonado por aquela pessoa. Eu sinto assim o Espírito Santo na gente. Então, o operar do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito, eu vejo dessa forma. E tem mais, gente. Tem uma parte que eu queria comentar com vocês também, que eu achei sensacional. Aqui. No versículo 11, onde a palavra diz assim: Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, todos os que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Vocês têm noção do poder que tem essa palavra? Vou ler de novo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, todos os que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. A todos os que receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, Pai. Amados, que nós possamos trazer essa verdade para as nossas vidas. Que nós não aceitemos menos do que isso. Porque as lutas, elas vêm. As afrontas, elas vêm. Por muitas vezes, as setas inflamadas de Satanás, bem na nossa mente. Aonde entram pensamentos que nos fazem crer que são nossos, mas não são. Aonde nós pensamos que nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Porque a gente pecou hoje de manhã, eu também peguei. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno desse amor. Isso é o que o capeta, o que Satanás faz a gente acreditar. O que as adversidades fazem a gente acreditar. Só que, olha só que massa. Nós recebemos poder. Poder para sermos feitos filhos de Deus. Cristo é o nosso irmão mais velho. Ele era o unigênito. O primeiro. E depois, unigênito, ele era o único. E depois da sua ressurreição, depois que ele veio cumprir o comissionado dele, depois que ele veio religar o homem a Deus, ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Então, a partir do momento em que nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos poder vindo de Deus para nos tornarmos filhos. Você tem que lembrar o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua avó, a pessoa que te representa paternidade. Você tem que lembrar ele de pagar a conta de luz, por exemplo. Não, né? Sei lá. Você que é mãe, você que é pai, o seu filho, a filha, tem que te lembrar de comprar o pão do café da manhã? Acho que não, né? Porque assim, pelo amor de Deus. Nós não precisamos estar lembrando Deus de nada, porque nós somos filhos. Filhos. Os nossos pais naturalmente nos amam. Os nossos pais naturalmente fazem coisas boas para nós. E aqueles que não têm essa figura de paternidade, porque eu sei que isso existe, eu quero te apresentar um pai bom, amoroso, perfeito. Esse é o Deus que eu creio. E olha, eu não sei o que você tem de exemplo em casa, eu não sei o que você já teve de exemplo em casa, mas esse Deus, ele é real, ele existe. E ele cuida de cada detalhezinho assim, pequenininho da sua vida. Creia nesse amor, porque ele é real. E quando você experimentar ele, quando você se permitir experimentar ele a primeira vez, você nunca mais vai aceitar nada menos do que isso. E olha só que louco. É um amor tão genuíno, é algo tão bom. Porque o que de graças recebeis, de graças dais. Vocês estão ligados que tudo volta para a graça, né? Favor imerecido. Glória a Deus, nós vivemos essa dispensação. Glória a Deus, nós vivemos esse tempo. Olha, amados, por muitas vezes as pessoas nos perguntam quem nós somos. Como perguntaram para João. Por muitas vezes nós temos a nossa caminhada com Cristo e Deus, ele nos levanta no que quer que seja. Ou melhor, no nosso principal comissionado, que é o ide e pregar o Evangelho.
no ide e fazer discípulos. E por muitas vezes as pessoas perguntam, quem tu és? És profeta? Elias? Da galera de Elias? E a gente fala, não. Não, eu sou Maria. Não, eu sou Rafaela. Não, eu sou o Vitor. Não sou profeta, não. Mas eu quero falar sobre identidade, porque João Batista, ele não negou. E ele sabia quem ele era. Ele reconhecia quem ele era e ele sabia muito bem de quem ele estava falando e muito bem quem é que viria depois dele. Porque quem veio depois dele já era antes dele, que era Cristo, que no início era o Verbo. Vocês estão captando a mensagem, eu espero. João Batista, ele tinha certeza de identidade. E quando a gente tem identidade firme, não é qualquer coisa que nos abala. Isso é algo muito sério, irmãos, porque é muito fácil desestabilizar a gente. Pensa comigo, é muito fácil. Principalmente quando se trata do evangelho, porque a nossa carne ainda está aqui. Nós ainda estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas nós ainda estamos aqui. Então, quando as afrontas começam a chegar, aquele que pensa estar firme, cuide para que não caias. Esteja vigilante e saiba quem você é em Cristo Jesus. Saiba. Tenha a noção de quem você é em Cristo Jesus. Lembre-se, traz a memória o que te traz esperança. Você recebeu poder para ser filho de Deus. Então que você consiga exercer essa autoridade, não com soberba, não como eu sou o super protegido de Jesus, nada me atinge, nada me abala, porque não é assim. João Batista, ele sabia quem ele era, ele sabia a missão dele, ele vinha para batizar, até que Jesus Cristo viesse, para que ele batizasse Cristo. Olha que experiência maravilhosa. Ele olhava Cristo vindo, tá ligado? E aí, pá, desceu uma pomba sobre Cristo, porque naquela época o Espírito Santo ainda não habitava no homem, né? E aí, veio o Espírito Santo e ele, glória a Deus, é o Cristo, é o Messias. Cumpri minha missão. Então, assim, quando eles perguntam, deixa eu até localizar o versículo 19, que diz assim: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, mandados de Jerusalém, galera que tinha uma autoridade, tinha um negócio né? Para que lhe perguntassem, quem és tu? Confessou e não negou, mas confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então o que és? És tu Elias? Disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos uma resposta àqueles que nos enviaram. E o que dizes de ti mesmo? E ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. João Batista, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia, glória a Deus, exatamente a sua medida no reino. Glória a Deus. Desculpa, é que Deus, ele revela. Ele sabia exatamente o seu tamanho no reino, a sua posição no reino. Ele estava endireitando o caminho do Messias. Ele estava preparando o caminho do Messias. E amados, que nessa manhã o Espírito Santo tenha entregue uma palavra para você. Que o Espírito Santo tenha falado com você e que isso venha germinar dentro de você, venha frutificar dentro de você. Primeira coisa que eu queria dizer, que nós viemos trazer à memória o que nos traz esperança. Eu falo muito isso porque é muito fácil esquecer das palavras de Deus. Você pode sair daqui e caramba, uma maneira, aquela garota lá do nada falando umas paradas de Deus, assim, foi tão bonitinho. Foi tão da hora. E sei lá, virar pro lado e a situação tá a mesma coisa aí na sua casa. A gente tá em quarentena, não é mesmo? Sim. Mas não. Reconheça a sua medida no reino. Reconheça a sua medida no reino. Eu sei que eu vim falar sobre João, eu vim falar sobre o Verbo, eu vim falar sobre a graça, eu vim falar sobre o testemunho de João Batista, eu vim falar sobre o chamado dos discípulos, eu vim falar sobre isso tudo, mas eu também vim falar sobre a sua medida no reino.
o seu tamanho no reino. Ai, mas eu não sei fazer nada, eu não canto, eu não prego, eu não evangelizo na rua, eu não sou... Acabei de conhecer Cristo, cara. Então, perfeito, perfeito. Você é uma das pessoas mais importantes no reino. Creia. Jesus, ele deve estar em êxtase pela tua vida. Ele deve estar tipo, meu Deus do céu, olha lá. Olha ele lá, olha ela lá. Ele tá me ouvindo. Ele tá me ouvindo, ele tá sensível a mim. Gente, vocês não têm noção de como Jesus, como Deus é apaixonado pela gente, de verdade. Olha, só pra finalizar, porque, gente, senão eu faço um negócio meio vigília, sabe, gente? Se vocês me derem bola, já era. Mas, enfim. A última coisa que eu queria pontuar é sobre o chamado dos discípulos, onde ele diz assim, sobre Natanael. Gente, quem que não é Natanael uma vez na vida, não é mesmo? Quando Felipe chama Natanael, e Natanael fala, e de Nazaré pode vir algo bom? Nazaré já não tinha uma fonte boa, né? Tu tem certeza? Mas você tem certeza que é Jesus mesmo? Porque a gente ouve há tanto tempo que ele tá vindo, gente. Entendeu? Você tem certeza que é de Nazaré ainda? Sei não. Não sei mesmo. E aí quando ele vai encontrar Jesus, porque Jesus é Jesus, né, gente? Jesus já sabia de tudo, Jesus era maravilhoso. E continua sendo. E ele vira e fala assim, no versículo 47, quando Jesus viu Natanael, que se aproximava, disse ele, eis aqui um israelita de verdade, a quem não há engano. Olha que coisa mais linda. A primeira coisa que Natanael falou quando chegaram para ele e disseram, mano, vem, Jesus tá aí, foi duvidar. Foi tipo, achar que era um engano, sabe? Pô, tu tem certeza de Nazaré? Tá vindo alguém? Messias Nazaré? Foi a primeira coisa que Natanael fez. E qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando olhou Natanael? Eis aqui um israelita de verdade, a quem não há engano. Olha só, olha só o amor e o cuidado. Quando nós muitas vezes duvidamos dos propósitos de Deus para as nossas vidas, a primeira coisa que Deus fala é que não há engano. Não há engano. É você mesmo. É contigo mesmo que Ele quer falar. É para você mesmo que Ele quer dar todo esse amor. Não tem engano. E aí, depois disso, né? Natanael, de onde tu me conheces? Como assim? E aí Jesus fala, antes que Felipe te chamasse, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. E aí Natanael, tipo, uou. Uou. Respondeu e disse-lhe, Rabi, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E aí Jesus fala, só porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Certamente, coisas maiores do que essas verás. Na verdade, vos digo, daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Gente, eu não sei vocês, mas se eu ouço isso de Jesus, do meu brother, eu caio ali mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Em verdade, eu te digo que daqui em diante vereis sobre os céus abertos os anjos de Deus subindo e descendo sobre os homens. Vocês verão maravilhas. Você acha que só porque eu disse que eu te vi debaixo de uma figueira, eu não estando lá, porque eu sou Deus, eu sei de tudo, queridão. Só por causa disso você creu? Era só isso que precisava? Tá bom. Mas eu vou te falar, tem muito mais. Tem muito mais. Vocês vão viver coisas muito maiores do que aqueles que vieram antes de vocês. Então, amados, que nós recebamos essa palavra e que nós possamos crer nisso. Crer com fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós ainda não vemos, mas nós esperamos, porque nós confiamos nisso. Nós temos fé. E quando dizem, eu tenho pouca fé, eu estou pedindo para Deus aumentar a minha fé, porque não tá dando, tá meio complicado. A fé, ela não se trata de tamanho de fé, uma fé grande, uma fé pequena. Ela trata-se de durabilidade, constância. É o que a gente não tem às vezes.
mas o nosso Deus tem. Quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus ele tem falado muito comigo sobre isso. A alegria do Senhor ser a nossa força. Amados, que nós possamos verdadeiramente estar sensíveis ao Espírito de Deus. Que nós possamos viver as coisas maravilhosas que Ele tem para nós em meio ao caos. Porque eu estou falando aqui como se estivesse tudo lindo, maravilhoso lá fora, como se o coronavírus já tivesse vencido, ele está vencido em nome de Jesus. Mas visualmente, como se tudo já tivesse voltado ao normal. Porque existe uma coisa chamada paz, que excede todo entendimento. E essa paz que excede todo entendimento, Jesus Cristo dá. Vocês lembram? Nós vivemos de graça em graça. Um favor imerecido. Eu sei que existe muita dor hoje em dia. E eu não vou ficar aqui falando sobre isso, porque Deus ele tem me trazido à memória o que me dá a esperança. Mais uma vez, Yasmine. E Ele tem esperança de vida. Vida eterna. E isso vai transbordar de nós. Cada vez mais isso vai transbordar de você. Você vai sair daqui diferente. Você vai ter experiências com Deus. O Espírito Santo vai te chamar para orar. O Espírito Santo vai te lembrar de coisas e de pessoas que você nem parava para pensar. Porque Ele quer te mover. Ele quer te proporcionar esses momentos de intimidade e de vida. Então, para encerrar, eu vou fazer uma oração, porque senão vai virar vigília, né? Porque vocês já perceberam que eu falo um pouquinho. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e de compartilhar o que Deus tem falado comigo. Amém? Vamos orar. Aleluia, Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo derramar do Teu Espírito Santo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus amoroso. Tu és um Pai, Senhor, cuidadoso e zeloso pelos Teus pequeninos, Pai. Tu és o nosso melhor amigo, Senhor. Aquele que não hesita em nos dizer a verdade, Pai. Aquele que nos trata com sinceridade, Senhor. Pai, Tu és o noivo apaixonado, Pai. Aonde o Teu amor não tem limites, Pai. Aonde o Teu amor nos envolve, Pai. E nos transforma, Senhor, de dia em dia, Senhor. Que venha estar conosco, Pai, em todos os dias das nossas vidas, Pai. Falando-lhes ao nosso coração, Pai. Senhor, que Tu venha nos trazer experiências reais e verdadeiras contigo, Senhor. Que a Tua palavra, Pai. Aleluia, Deus. Que a Tua palavra, Pai, venha ser o nosso caminho, venha ser a luz para o nosso caminho, Senhor. E que nós possamos estar refugiados debaixo das Tuas asas, Deus. Aonde não há lugar melhor, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Deus. Amém. Amém. Um beijo, um queijo e até a próxima, galera.